7ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, dessa vez em Mônaco, uma provinha que de domingo a gente sabe que tem aquela tendência de ser mais chatinha, que ninguém passa ninguém, mas o sábado valeu muito a pena para quem não acompanhou. A gente mostra aqui alguns detalhes. Acho que Mônaco tinha que ter talvez até um peso maior, talvez um foco maior no sábado, porque é muito legal, muito especial, principalmente para os pilotos. Bom, no sábado, para quem não acompanhou, mesmo para quem acompanhou, vamos falar um pouco do que se resumiu, né? Max Verstappen, Alonso e Leclerc foram o primeiro, segundo e terceiro, só que o Leclerc foi penalizado e começa a bagunça da Ferrari. Eles voltaram a errar no sábado, principalmente. Leclerc acabou atrapalhando, acabou ficando do lado errado da corrida. Isso aí é uma penalização de no mínimo 3 posições do grid, foi o que aconteceu com ele. Lembrando que o piloto não tem culpa. Quando ele está naquela fase de resfriamento ou de volta lenta, ele está lá tendo que manter a temperatura dos pneus certos, e ele tem essa leitura no painel, olhando, colocando todos os settings de painel na posição que a equipe está falando com a equipe no rádio. Quer dizer, a equipe tem que passar isso para ele e não fez isso bem feito. A mesma coisa com o Carlos Sainz, que na volta limpa dele acabou pegando 3 carros devagar nessa volta, acabou sendo atrapalhado por também uma falta de estratégia da Ferrari aí de não posicionar ele bem na volta rápida da classificação. Então, o que mais chamou a atenção aí da classificação, eu diria, foi primeiro o Verstappen e Alonso, que fizeram uma volta muito bacana, com o Ocon surpreendendo. Para mim, de todos os pilotos, que mais surpreendeu foi o Ocon, que acabou largando para terceiro. E quem desapontou? Lance Stroll, que ele só começou, né? Aliás, os dois, né? Fim de semana horrível para os dois. Lance Stroll tomou meio segundo na segunda classificação do companheiro de equipe do Alonso, ficou de fora, não avançou do Q2, saiu só de 14º, e depois o Sérgio Pérez, que bateu de cara, uma batida meio desnecessária no Q1. Para mim foi uma distração ali, que tinha um carro saindo do box, ele distraiu, acabou batendo e acabou com o fim de semana dele. Vamos para a volta da classificação entre Verstappen e Alonso, que é muito interessante. O setor 1, o Verstappen era sempre mais lento que o Alonso era voador no setor 1, e dá para ver onde é que ele ganha, o quê? Nas freadas. Freada da 1, um pouco freada da 2, mas ele carrega muita velocidade na curva 2, freada da 3 também. Se a gente for indo até o começo do terceiro trecho, o Alonso era 2 décimos, praticamente impossível de recuperar 2 décimos, o Verstappen recuperar 2 décimos nesse último setor. Só que uma coisa que depois a gente analisa com calma é que o último setor era o melhor do Verstappen e nunca foi um setor bom do carro, né, do Alonso. Então, o Verstappen teve que arriscar demais, ele sabia. E outro lance que vale falar também é a preparação da volta. O Verstappen, hoje a temperatura de pneu está tão no limite que eles têm que obedecer, que se você começa a volta na temperatura ideal, que mais gruda, você termina aquela volta com uma temperatura na classificação que você força muito, já estourada. Então ele escorrega um pouco. Se você começa com ela muito abaixo, você escorrega um pouquinho no começo. E foi também o que falam aí, o que aconteceu, que no final, no começo da volta, a Red Bull, que tem um pouco mais de problema de aquecimento de pneu para classificação, entrou na temperatura, as primeiras curvas, com uma temperatura não ideal, mas terminou em cima, onde tinha que acabar, e o Alonso já estava sofrendo um pouquinho. Mas o fato é que no último setor, ele nas 3 curvas, ele mandou muito bem e recuperou, foram 3 décimos em praticamente ali 13, 14 segundos, quer dizer, mandou muito bem o Verstappen na classificação. Outra coisa, para a corrida, uma coisa que chamou muita atenção foi a estratégia. O Alonso falou isso depois da corrida, que ele decidiu com a equipe de manhã falando o seguinte: a gente já tem aí vários pódios, a gente não vai ganhar o campeonato, hoje a gente tem a chance de ganhar a corrida. Temos que arriscar a estratégia, em condições normais a gente não vai. Então, ele tinha 2 opções, ou sabendo que praticamente, né, a maioria dos pilotos iriam começar com pneu médio, ele tinha a chance de colocar o pneu macio e tentar a ultrapassagem logo de cara, que é difícil em Mônaco, que é muito curto, ou fazer o contrário, largar com o pneu duro, tentar ver se dá tudo certo na largada para não ser ultrapassado, conseguir manter o ritmo, e aí levar esse pneu até o finalzinho, torcendo por um safety car ou alguma chuva lá na frente, alguma coisa assim. Então, foi uma estratégia bem agressiva para quem está largando de segundo, e assim ele começou com um pneu usado da opção mais dura, e a mesma coisa fez o Russell, o Leclerc e o Gasly lá para trás. Quer dizer, eles misturaram bastante as estratégias, que é a única forma de você conseguir passar em Mônaco, de fato, é você arriscando uma estratégia diferente, mesmo que ela seja uma pior
né, um pneu pior para aquele momento, mas vai que alguma coisa acontece na frente e a sua estratégia funciona. Então, fomos para a largada, nada de muita coisa, uma largada super calma, lá, Verstappen na frente, com o Alonso conseguindo se manter em segundo, Ocon em terceiro, e daí vindo também as Ferraris ali, o Sainz, e daí mais, né, um pouquinho conforme foi andando, alguns toques foram acontecendo, o Stroll estrolando, até quem quiser olhar o vídeo que eu coloquei um pouco, o anterior do Instagram lá, mostra um pouquinho dessa brincadeira toda do Stroll aí, bateu demais, não estava no dia dele, foram uma sequência de erro aí, tentando ir para frente e também muito pressionado, sabendo que o companheiro de equipe estava lá para frente. Indo mais lá para frente, também o Carlos Sainz, né, tentando uma ultrapassagem ali para cima do Ocon. O Carlos Sainz, na verdade, ele fez o que ele tinha que fazer. Ele tinha um carro melhor que o Ocon, tinha um carro mais rápido, tinha que arriscar, mas até arriscou demais e também danificando o bico nesse toque aí. O Alonso, o Ocon deu uma fechadinha nele, mas em Mônaco, coisa super normal, ele deu uma reclamada, mas é isso aí. Na volta 33, começaram aí algumas paradas, né? Ocon começa a parar, né? Foi um dos primeiros a parar aí da frente, e depois também veio o Sainz. O Sainz ficou revoltado com essa parada dele aqui, numa situação, numa hora, que já vinha começando a olhar a chuva não tinha ainda chegado, mas o Sainz estava lá para tentar fazer ultrapassagem em cima do Ocon. Então, ele queria fazer uma estratégia para tentar, de qualquer forma, sair na frente do Ocon. A Ferrari chamando ele na volta que chamou, não daria para ele fazer essa ultrapassagem, ele xingou bastante no rádio, mas depois a Ferrari falou o seguinte: o problema não é o Ocon e sim o Hamilton que vem atrás, a gente tinha que se proteger dele, enfim, reclamou, falou que não estava nem aí para o Hamilton, que eles tinham que focar no Ocon. Então, né, você vê essa briga aqui que ele saiu, acabou ficando bem mais para trás do Ocon, e a estratégia, de novo, não deu muito certo. Sérgio Pérez também teve seus momentos, né, vindo lá de trás, é sempre muito complicado, acho que todo piloto que larga para trás, ainda mais com um carro bom, a chance de dar toque e de acontecer alguma coisa é muito grande, então ele acabou, nesse momento também, se encostando ali com o Magnussen, e na volta 53 já começou, né, já estava indício de que os carros teriam que ir, né, que a chuva viria, que eles tinham que economizar o pneu. Imagina quem estava com o pneu duro nesse momento, que era o Alonso, né, o Russell, o Ocon, nesse momento que largaram com esses pneus, eles tinham que andar bem na manha aí para não destruir. O Verstappen falou aqui, estou andando super devagar para realmente conseguir levar esse pneu mais para frente, então ele vinha mantendo. Ele tinha 12 segundos nesse momento, 3 segundos para o Alonso, então ele tinha que vir sempre maneirando nos pneus. Então a ideia é o seguinte, aqui Alonso vem, só que imagina que o Alonso saiu com o pneu duro, quer dizer, o Verstappen jogou muito bem isso aí, ele sabia que o Alonso tinha um pneu mais duro, ele estava só esperando uma situação, né, o normal seria o Alonso parar depois, só que o Verstappen, como tem um carro muito bom nessa condição, que gasta menos pneu, ele foi maneirando para fazer o Alonso parar antes do que ele, ou parar muito próximo, acabou que o Alonso parou antes do que ele, para colocar um pneu de seco. Aí tudo isso é um questionamento que ficou muito, né? Mas será que ele fez a coisa certa? Será que ele não errou nesse momento o Alonso? De novo, voltando depois da corrida que as coisas estão mais frias, lembra da estratégia do Alonso que era de arriscar tudo. O Alonso tinha uma vantagem, uma diferença que era ok ali pro Verstappen, que se ele acertasse na veia, poderia dar um bom resultado. Se ele ficasse, se ele errasse essa estratégia, ele ainda daria para recuperar. Então, o Alonso, eu ouvi bem a volta dele no rádio para ver se ele que impôs esse pneu ou não. Não, ele jogou na mão da equipe, ele falou, aqui tá seco e aqui tá molhado, vocês decidem, eu não sei. E vendo o radar, a equipe achou que aquela chuva era meio passageira, trocou por um pneu médio, porque qual que é a ideia da equipe? Conforme o pneu vai ficando velho, menos borracha, mais a temperatura cai do pneu, você tem menos borracha. Conforme você põe um pneu mais novo e ainda mais macio, a borracha trabalha, gera mais temperatura, que é o que eles precisam numa pista dessa que vem molhando. Não é só o desgaste, é manter a temperatura alta do pneu para poder grudar naquela situação. Então, assim, tinha um fundamento naquele momento. Obviamente, se ele soubesse, era só esperar uma volta a mais que mudava toda a situação, mas caso realmente a chuva não viesse, era uma boa estratégia do Alonso nesse sentido. Mas o fato é que ela não aconteceu, né? Daí, no momento aí veio todo mundo parando logo atrás do Alonso, só que fazendo a estratégia certa, né? Indo para o pneu
intermediário ou para o pneu de chuva mesmo. Então o Alonso teve que voltar para os boxes logo em seguida. Essa volta 55 foi a que chamou mais atenção, né? Só 3 pilotos ali da frente, na verdade 2, que tentaram levar o carro até lá, que foram os 2 carros da Ferrari, porque eles já tinham parado para trocar antes, então eles queriam ter certeza de a hora que... Essa errada da Ferrari foi feia, mas não foi tanto, porque qual que era a estratégia? Já que já paramos antes para troca de pneus quando estava seco, eles queriam esperar, se é para molhar, molhar mais, para daí pular o pneu intermediário para ir direto para o pneu full wet lá, que é o pneu de chuva realmente. O Alonso também ficou uma volta a mais porque errou, né? Então ele também depois voltou na prova 55. Só que essa volta né, de pneu slick numa condição dessa é muito complicado, né? Então começou o show de horror aí na volta 55, todo mundo rodando, começou pelo o Carlos Sainz, foi aí que ele perdeu a posição para o Leclerc. Você vê que ele veio, encosta no freio, tinha bastante freio para trás, que é o normal para essa condição, trava o freio traseiro, sai rodando. Nisso aí, na sequência, sai o Russell, também Stroll saiu. Na hora que o Russell vai voltar, né? Você vê o Stroll parado ali, na hora que o Russell vai voltar, ele acerta o Sérgio Pérez e por isso toma 5 segundos também, porque ele não viu o Sérgio Pérez. E o Alonso voltando com aquele, né, bem na manha, com um pneu o slick novo para colocar aí sim o pneu intermediário. E as duas Ferraris de novo fizeram, né, o que já fizeram no passado, os 2 carros na mesma hora, não tinham o que fazer, era muito perigoso segurar um carro, né, no caso aqui o Sainz, mais uma volta na pista naquela condição, era melhor ele sim aí perder esse tempo no momento, porque realmente a condição de pista era muito ruim. E o Lance Stroll saiu dando paulada para tudo que era lado, batia de um lado, batia do outro, só que tem uma só dele que a gente precisa dar uma maneirada. Quando ele bateu essa primeira vez aqui, ele seguiu para a curva que antecede do túnel, só que ele já tinha batido, então a asa dianteira entrou para baixo, então ele foi tentando virar, aqui ele já estava virado completamente, numa velocidade muito baixa, só que a asa está debaixo do carro, então essa aí tem que dar uns continhos, ele está virado, o carro vai até bater, porque realmente o carro, a frente do carro estava suspenso, e a hora que ele encosta no muro, bate, aí a asa se desprende e sai por aí, então tem que dar um desconto. O Sérgio Pérez também andando de lado, encostando no muro. A maior preocupação dos pilotos, falando depois, né, isso aqui, se o piloto nesse momento, a gente viu o próprio Verstappen às vezes encostando no muro em volta rápida, o problema é que se ele anda muito rápido, ele tem o risco de bater numa pista numa condição muito difícil. Se ele anda muito devagar, a temperatura do pneu esfria, né, cai e o carro escorrega muito, aí volta a escorregar de novo. Então é uma pista muito complicada, independente das barbeiragens que a gente brincou do Stroll. Eu acho que todos os pilotos aí fizeram um trabalho excepcional, porque guiar um carro de corrida numa situação dessa, ainda mais uma Fórmula 1 em Mônaco, é muito complicado e a gente não teve nenhum safety car, nenhuma bandeira vermelha, quer dizer, eles mandaram no final muito bem. Acabou que mandou na corrida o Verstappen, momentos mais, outros menos, mas sobre controlar, né? A hora que ele apertou, realmente ele tinha um ritmo muito forte, fez uma corrida sensacional, e aqui a gente vendo um pouco das estratégias, né? Você vê que o Verstappen foi até lá para colocar o pneu intermediário, o Alonso foi o que, né, de uma volta a 54 parou, na 55 parou de novo, mas tinha uma distância muito grande para o Ocon tinha parado na 32, o Hamilton também na 31. Se a gente for comparar o Russell, ele fez a estratégia mais ou menos do Alonso. Chegou uma hora que ele estava pedindo passagem aqui para o Hamilton, quer dizer, essa estratégia funcionou bem, numa condição boa também. O Leclerc, desde a largada que deu, né, tudo errado, deu ruim para ele também, os carros da Alpine andando bem, e quem chama mais atenção aqui foram o ritmo dos carros da McLaren na chuva, que os carros realmente estavam andando bem. Aqui a gente tem a planilha da situação, quer dizer, o Verstappen lá em cima, a gente vê ele sempre, né, como abrindo do Alonso, algum momento o Alonso no retardatário aqui por volta da volta 30 e pouco, chegando de volta nele, mas pelos retardatários, depois ele vai abrindo devagarinho até a hora das paradas, mas ele conseguiu controlar essa diferença aí tranquilamente, né, toda hora que o Alonso apertava, ele dava uma resposta. E a corrida ficou isso aí, Verstappen, Alonso, Ocon, o Ocon mandando muito bem, conseguiu manter esse pódio, ali foi ameaçado várias vezes, os 2 carros da Mercedes que trouxeram upgrade também deram um resultadinho que não é real ainda, a gente vai saber isso só na próxima corrida
em Barcelona, que é uma pista que manda mais aerodinâmica. Os carros da Ferrari chegando por ali, né, não muito bem, e os 2 carros da McLaren também. E para o campeonato que o Pérez estava querendo chegar no Verstappen, o negócio se inverteu em tudo. Olha como uma corrida faz, né? O Pérez, nesse momento, está muito mais próximo do Alonso do que ele estava para o Verstappen. O Verstappen vai para 144 pontos contra 105 do Pérez e 93 do Alonso. O Alonso agora com o segundo, né? Primeiro, melhor resultado do ano, uma sequência de pódios muito grande, vem mandando muito bem. E os carros também da Mercedes ali em quarto e quinto, né? Hamilton na frente 69, Russell com 50 pontos, e depois Carlos Sainz e Charles Leclerc. Stroll também 0 esse fim de semana, tá deixando muito a desejar o Stroll com o carro que tem na mão. Aí e depois os 2 carros da Alpine que vem dando uma boa recuperada no campeonato, que eles começaram muito mal. Então é isso aí, próximo GP é da Espanha, esse sim, tudo que vem de novidade, de acerto, de upgrades que eles deram, que era para ter sido no GP da Itália, que não aconteceu, em Mônaco não dá para ver muito. Então a gente vai ter realmente uma visão geral de como as equipes estão, como os carros estão frente a frente aí no GP dessa semana que entra agora. Valeu, um abraço.